Fala, juristas! Como é que vocês estão? Gente, hoje estamos aqui para mais um episódio do História no Direito e hoje nós estamos com uma convidada muito especial. Ela que é procuradora regional da República, ela que fez faculdade de Direito, graduação em Direito lá do Largo São Francisco, na USP, em 1992. Ela que ao mesmo tempo também teve uma graduação em Marketing na ESPM, tem mestrado em Direito Processual Penal, também tem doutorado na Universidade de Valladolid, lá da Espanha, uma professora queridíssima da nossa Universidade Mackenzie. É com muito prazer que eu gostaria de apresentar para vocês Denise Neves Abad. Professora, é um prazer estar com a senhora aqui. O prazer é meu, eu que quero agradecer então esse convite. É sempre gostoso conversar com alunos, né, e contar um pouco da trajetória para ver que não existe sempre uma opção única, né, quando a gente está na graduação, quando a gente se forma, né. Eu sou um dos exemplos disso. Professora, é muito interessante toda a trajetória da senhora, mas eu gostaria, e é sempre interessante saber como era a pequena Denise lá na sua infância, como é que foi essa trajetória, como é que era a convivência nesse momento da sua pequena Denise ainda. Eu sou de Santos, né? Eu nasci em Santos, eu estudei lá em Santos até a escola inteira e eu sou a filha mais velha de três, né? Sou a filha mais velha, uma infância de classe média, normal, né? Ainda para a escola. Eu sempre gostei muito, quando eu gostava muito de escrever, quando eu era pequenininha eu falava que ia ser escritora, gostava disso, então eu sempre tive essa vontade, mais pendor para a área de humanas, né? Mas era uma criança tranquila, até porque filha mais velha, eu queria ser a mais certinha, mais estudiosa, mas também brincava. E Santos me deu essa oportunidade de, como uma cidade menor que São Paulo, eu pude, por exemplo, eu ia de bicicleta para a escola a partir de uma certa idade, estava mais ou menos perto. Depois eu ia para o inglês de bicicleta, então eu tinha uma liberdade maior do que, por exemplo, meus filhos tiveram quando eles cresceram aqui em São Paulo. São Paulo é uma cidade mais violenta, maior, etc. E professora, será muito interessante, a senhora caiçara, né, como dizem, lá de Santos. E como é que foi toda essa trajetória? Porque ensino médio, e a senhora vem aqui para a capital, para a USP, como é que foi esse período do vestibular, como é que foi para a senhora? Eu passei direto, né, eu terminei quando terminou a gente chamava de colegial, né, o ensino médio na época, daí eu já prestei o vestibular, a FUVEST, passei no Direito na USP, né, na São Francisco, e vim me mudar para São Paulo, vim morar sozinha aqui. Então havia essa grande diferença, porque eu não conhecia ninguém, né, não tinha uma referência. Até tinha, de vez em quando, como Santos é muito próximo de São Paulo, vinha para São Paulo eventualmente passear, etc., mas não era algo que estava sempre no meu radar. Eu tinha minha vida lá em Santos. Mas tem muita gente também, a São Francisco tem muita gente de fora, muita gente do interior, de outras cidades, inclusive de outros estados. Então, quando eu cheguei lá, acabei me enturmando. Meus amigos eram todos de fora no início, né? Os estrangeiros. Sim. A gente acaba se buscando, né? Porque quem está em São Paulo mais ou menos tem sua referência. Sim. A escola, você estudou onde? É o bairro, alguma referência em comum. E a gente que era de fora acabava ficando junto com os amigos. Os meus amigos, a princípio, também eram de fora da faculdade. E depois do meu primeiro ano na São Francisco, eu fiz vestibular para a ESPM. Mas isso por quê? Porque eu já pensava na faculdade, é muito engraçado, toda a minha trajetória foi para pensar para trabalhar com empresas na área empresarial, na área privada. Eu fiz toda a minha trajetória para isso. Inclusive, meus estágios foram para isso. Então, eu queria ter duas faculdades. Por que foi a ESPM Marketing? A faculdade que eu fiz, eu me formei em Comunicação Social, ênfase Marketing. Não existe mais. Na época, a ESPM só tinha uma faculdade, chamava Propaganda e Marketing. Hoje ela tem várias, né? Tem Direito, Relações Internacionais. O que eu fiz, as disciplinas que eu fiz, hoje a faculdade se chama Administração em Marketing. Eu acho que a ESPM tem ainda. Publicidade,
que eu fiz propaganda, eu não fiz várias disciplinas que tinham na publicidade. Quando a gente fazia o primeiro ano, que era um ano comum com o pessoal da publicidade e o pessoal do marketing, depois cada um ia para a sua respectiva área. Sim. A minha área, que era marketing, ela era muito voltada para a administração, então eu tive contabilidade 1, 2, 3, não sei quanto, várias disciplinas, economia, 1, 2, 3, a gente tinha as disciplinas da administração. E a minha ideia era porque eu queria, como eu ia trabalhar na área privada, eu queria também ter essa ideia para complementar a formação em direito. E eu já falava, quando eu ingressei na faculdade, eu já tinha uma proficiência de inglês razoável, então, daí, a partir da faculdade, eu comecei a aprender os outros idiomas, por isso que eu também acabei tendo esse pendor para a área internacional. Sim. Então, daí eu estudei 7 anos de alemão, eu estudei italiano também, o italiano foi menos tempo, acho que foram 4 anos, mas toda a minha formação era para isso, né? Então, para mostrar também que o que você às vezes escolhe na faculdade não necessariamente vai ser, né, o que você vai fazer depois ou vai se consolidar, né? Tem muita gente que está no mesmo escritório, que trabalha 30 anos no mesmo lugar. Não foi meu caso. Eu pensei, eu nem imaginava ir para a área pública quando eu estava na faculdade, e nem, eu ia dizer, as minhas disciplinas preferidas, processo penal, nem penal estavam dentre elas. Assim, eu gostava, mas não me imaginava trabalhando com isso no futuro, porque eu estava muito focada para a área privada. Professora, eu acho muito interessante que a vida da senhora, a carreira profissional, acadêmica, é marcada sempre por muitas coisas, assim. E eu queria saber como é que foi nesse primeiro momento, porque a senhora ainda é uma jovem, no primeiro ano da faculdade, conciliar 2 faculdades, assim, ao mesmo tempo. Como é que foi para a senhora? Eu sempre fiz muita coisa. Eu era muito agitada, então eu fazia ao mesmo tempo. Eu fazia de manhã, então, a São Francisco, a SPM era à noite. À tarde eu fazia o estágio. Nossa, a senhora ainda dava conta do estágio? Eu comecei o estágio quando eu estava no 3º ano da faculdade. Legal. Meu primeiro estágio eu fiz no que hoje é a Defensoria Pública do Estado. Chamava na época a Defensoria Pública, o serviço de Defensoria Pública fazia parte da Procuradoria do Estado. A gente fazia até hoje tem um concurso para estagiários, e eu fui trabalhar na PAJ, Procuradoria de Assistência Judiciária, que era uma divisão que tinha da Procuradoria do Estado, que é hoje a Defensoria Pública. Até hoje acho que está no mesmo endereço, eu nunca vou esquecer, Liberdade 32, que era onde eu estagiava à tarde. Foi meu primeiro estágio. Depois, como eu já estava pensando, mas eu fiz para poder conhecer como é que era a área pública, uma experiência incrível, você atendia os assistidos, para conhecer, eu acho que eu sempre indico um estágio na Defensoria ou no Ministério Público, para quem tem a oportunidade, vocês vão conhecer muito do que é o direito da vida real, seja na Defensoria, né, para ver o que é o Brasil. Né? Daí, depois disso, a partir do 4º ano, eu fui no estágio do Chase Manhattan, no Legal Department. Eles tinham estagiários, né, da área do direito, e era para trabalhar, eu fui para o Chase mesmo. E lá fiquei no Chase, daí me formei, eu fui trainee, você começava como estagiário, depois tem um programa como trainee. Nossa, interessante. E eles buscavam mais ou menos esse perfil, né, já na triagem, então eu tinha uma prova, e depois eles já buscavam alunos das faculdades, né, melhores, Mackenzie, São Francisco também, a proficiência em 2 idiomas, né, então depois o segundo, e porque lá, por exemplo, na época também o Chase Manhattan, o Legal Department, era o único que era diretamente, ele se reportava à matriz em Nova York. Nossa, que interessante. Então, você tinha que falar muito em inglês, os contratos em inglês, então tinha que ter a proficiência em inglês, porque falava muito inglês no dia a dia. E aí foi aí que eu fui trabalhar. E continuei, depois então, a princípio eu estava cumprindo o roteiro, né, que era o que eu tinha me programado, né, na faculdade para fazer, que seria esse roteiro de trabalhar com, né, na área privada, né,
formular toda essa minha formação para isso. Quando eu já estava formada, já trabalhando no Chase, eu comecei a ficar questionando, será que eu tinha feito a opção... Eu era muito mais idealista, né? Você estava para o lado certo, né? Aquela brincadeira, né? Até brinco, meus ficaram lá. Eu achava que eu estava do lado errado da força, né? Tinha que ir pro lado do bem. Não que, né? É que assim, o que a gente fazia e tá certo, enfim, eu tinha que defender sempre os interesses do banco. Aquilo começou a me incomodar e eu sempre fui uma pessoa muito idealista. E eu achava que eu podia fazer a diferença em outro lugar e por outras pessoas. E daí foi quando eu resolvi dar a grande guinada, né? Eu falei, não, então eu acho que eu não vai ser isso. Eu achava que seria, mas não vai ser essa área. E foi quando eu decidi, então, ir para a área pública. Daí quando eu faço isso, eu pedi demissão do Chase e comecei a estudar para concurso. Isso foi em 1992, 94, em 95, final de 94. Aí nesse período eu ainda trabalhava como freelancer. Tinha eu sempre gostei, ficava muito na dúvida se eu ia ser jornalista ou da área do direito. Então eu fazia como revisora de umas revistas, uma chamava Voleibol e a outra era de jazz. Eu fazia a revisão dessas revistas, só para não ficar sem fazer nada. Costume, né? Então eu pegava esses trabalhos, mas era freelance, né? Só para não ficar sem nenhum tipo de renda, né? E sem trabalhar, sem fazer nada. Daí isso foi em 94. Daí quando eu vim em 95 que eu tinha que me dedicar full time para um concurso, em 95 eu começo. Então todos os dias, 12 horas por dia, é quando sai o concurso do Ministério Público Federal. E daí eu passei. Eu entrei com 25 anos. Foi mais ou menos, foi em 99? Não. 99 eu tava... não, isso foi antes. Eu ingressei, eu tomei posse em 96. 96? É um concurso muito longo do Ministério Público Federal. Nós temos 3 fases, né? A primeira fase, que é uma fase extensa, porque tem muitas questões, enfim. Daí depois da primeira fase, a segunda fase, que são vários dias de prova dissertativa. A primeira fase é objetiva, depois são 3 dias de prova dissertativa, e depois a terceira fase, que é lá em Brasília, que é a prova oral. Nesse interregno, ele costuma demorar 1 ano inteiro. Nossa. É um concurso que demora. O que eu fiz demorou mais ou menos isso, foi 1 ano de concurso. Então o concurso começa em 95, terminou o concurso assim, eles chamaram, né, o resultado saiu em maio, se não me engano, e eu tomei posse então em junho de 96. Eu tô há 29 anos, né? 29 anos. 29 anos, eu tinha 25 na época. E para a senhora, assim, em 96, 3 anos mais à frente, a senhora vai para um mestrado em Direito Processual. Eu ingressei antes, na verdade, né? Eu resolvi fazer o mestrado. Em 96 eu entro na IPF, daí quando eu começo a trabalhar na área criminal do Ministério Público Federal, que é uma área criminal diferente um pouco, porque os temas são federais, da realidade da área estadual. Eu tive a vantagem de já ser lotada em São Paulo, capital, então hoje é algo impossível para quem ingressa no Ministério Público Federal, porque é um concurso nacional. Então, as vagas são para o Brasil inteiro. E hoje não tem vaga para quem começa. Na capital de São Paulo é impossível. No estado de São Paulo já é impossível. Então, para quem entra hoje, as vagas para quem começa, elas estão normalmente no centro do país, na região centro-oeste, na região norte, algumas, assim, algumas eventualmente na região nordeste, mas principalmente na fronteira, na região de fronteira. Eu não precisei, então, quando eu ingressei, tinha, pela minha classificação e porque tinha vaga, eu já consegui ficar na capital. Então, eu já trabalhei, é uma realidade completamente diferente de quem entra agora. Mas eu já entrei já na área criminal da cidade de São Paulo, né, do estado de São Paulo,
que é bastante interessante, porque você pega todos os crimes de colarinho branco na principal capital financeira do país. Então, eram os grandes casos. Eu já caía com casos enormes e conhecidos logo de cara. E daí, quando eu comecei então, a ter contato com essa área penal e no dia a dia mesmo, né, trabalhando finalmente com os casos de penal processual penal, é que eu comecei a ver que eu gostaria de estudar mais e continuar, então, meus estudos na área de processo penal. Foi quando eu decidi, então, em 98, que eu ingressei no mestrado na São Francisco. Sim. Em 98. Daí, eu fui defender só em 98. O ingresso eu iria defender em 2000, no final de 2000. Só que eu fiquei grávida e o meu filho mais velho nasceu prematuro. Então aquela ideia, né, também que eu antes de nascer eu achava que tinha programado a minha vida achando Sim. que a vida vai seguindo uma agenda certinha, né? Então na minha cabeça eu iria defender o mestrado antes do meu filho nascer, eu estaria no final, ia dar tudo perfeitamente. Mas não é assim que funciona, né? Então ele acabou nascendo antes do que eu iria defender, daí não deu para defender mestrado, porque eu estava com o filho que tinha acabado de nascer, deu tudo certo depois, né? Mas quando nasce prematuro vai para UTI, essas coisas, então eu não defendi, fui defender o meu mestrado só no ano de 2001, né? Porque daí ele nasce em dezembro, e aí em 2001 eu fui defender então o mestrado, eu comecei lá, eu tinha começado. E daí depois, para ir aí eu dava, enquanto isso eu dava aula, né? Antes do meu filho mais velho nascer, eu estava dando aula na São Judas. Então eu trabalhava no NPF e dava aula na São Judas. E daí depois disso, quando ele nasceu, eu resolvi parar com as aulas na universidade e ficar com o NPF, claro, né? Voltar, mas e também as aulas eu passei a dar só na Escola Superior do MPU, que há uma formação, né, contínua de membros e servidores na escola, mas não na graduação, para não ter esse compromisso diário de ter que todos os dias, além, né, voltar depois do trabalho ou antes do trabalho do MPF, ter que ir para uma universidade, porque eu queria ficar mais tempo com meu Com o seu filho. E assim, professora, nessas épocas, assim, é muito interessante porque a senhora está num cargo público que muitos alunos almejam. E como é que é para a senhora estar aqui no Ministério Público Federal, a atuação em casos, como a senhora diz, que são de relevância nacionalmente? Como é que foi para a senhora? Até porque a senhora tinha projetado a sua carreira, mas eu vejo, como a senhora mesmo disse, um idealismo, um senso de justiça muito grande para a senhora. E como é que é para a senhora atuar nesses casos grandes de todo o Brasil, assim, que abrange todo o território nacional? É uma grande responsabilidade, né? Ainda mais quando eu ingressei, que eu era muito jovem, veio todo o susto até, né? A responsabilidade que tinha para encarar, mas eu sempre fui muito bem acolhida, que todos nós éramos jovens, era uma carreira relativamente jovem, porque o Ministério Público Federal ele muda completamente o seu perfil a partir de 1993, com a lei complementar, depois da Hum, Constituição, já houve uma mudança, mas ele vai ter uma mudança mesmo radical no seu perfil em 93, muda totalmente. Então, a partir de 93, antes, os membros do Ministério Público, até antes de 88, eles podiam até advogar. nossa. Imagina, que hoje seria incompatível você imaginar. Aos poucos, depois, alguns membros do Ministério Público Federal podiam fazer também a defesa da União, que quando a gente atua, por exemplo, em tutela coletiva, né, a União ela costuma ser a ré Sim. nossa, né? Nós acusamos, a gente pede para que a União implemente algumas medidas. Então, seria incompatível. Então, esse novo perfil do Ministério Público Federal ele surge a partir de 93. E com isso, então, várias pessoas, a gente acabou construindo, nós que tínhamos ingressados mais ou menos nessa época, Sim. 93, 94, 95, o pessoal um pouquinho antes, 90, 91, 90. Então, o pessoal que ingressou nos anos 90, eu diria, assim, eram todos jovens, a gente meio que foi dando a cara do Ministério Público Federal que nós temos hoje. Então, quando eu era uma jovem, mas todos os demais eram jovens também, a gente tinha muito idealismo.
Então foi muito interessante, foi muito Legal. rico, né, participar dessa época do Ministério Público Federal. E a gente sempre acreditou, eu acredito ainda, né, eu até faço a formação, às vezes, com os jovens procuradores, e também quando eu vou na escola, na magistratura, 9 magistrados, eu acredito, né, a gente tem que Sim, acreditar que ter esperança, né, que vai claro. acreditar que o sistema vai funcionar. Mas foi bastante interessante, foi muito rica essa época. E professora, essa época mesmo, assim, na vida da senhora e nesse inteirinho, a senhora entra em 96 no MPF, e aí acontece essa dissertação do mestrado, e aí embarca em 2000, acho que em 2004, Em 2004 eu vou para a Espanha para fazer meu Espanha. doutorado. Que interessante. Eu queria já queria, desde que eu estava terminando o mestrado, eu já queria ingressar num doutorado, e havia, e há até hoje, essa possibilidade, quando nós fazemos um estudo de afastamento temporário, né, da carreira, as atividades, para você poder fazer os estudos no exterior, né, em Sim. uma universidade. Então, eu pedi, claro, com autorização do conselho. Na época, eu estava com um filho pequeno, e meu marido também é da mesma carreira, então tem essa Que facilidade. interessante. Então nós dois pedimos esse afastamento, ele já tinha o doutorado, ele foi fazer um pós-doutorado, e fomos então, eu fui fazer então esse meu doutorado lá na Espanha, e foi uma experiência maravilhosa. E daí já nessa época eu estava querendo, eu já queria trabalhar com cooperação jurídica internacional. Hum, Eu sempre tive um pouquinho, toda aquela minha bagagem que eu tinha pensado na graduação, que eu ia usar na área privada, sim. que era um perfil mais internacional, eu usei dentro do Ministério Público Federal. Porque o Ministério Público Federal, particularmente, ele tem uma atuação, por exemplo, em todos os crimes transnacionais, Sim. então tem caráter transnacional. E é uma atuação bastante forte. Então, foi natural que, como eu tivesse, às vezes, também uma proficiência no idioma, eu começasse a pegar também alguns casos, né, e atuasse ah, com mais rigor, inclusive, né, e com mais gosto, até pegava alguns casos que caíam comigo, que eram, que levavam esses crimes transnacionais e levavam à cooperação jurídica internacional. E por isso que eu fiz, então, o meu doutorado com esse tema. É, Quando, já pulando alguns anos, né, eu volto da Espanha e depois, na Espanha tem essa vantagem de você faz os créditos e para defender você não tem um prazo Ah, tão curto, tão né. curto. Eu fiz meus créditos em 2004, quando eu volto em 2005, voltei para o Brasil, aí eu fiquei grávida do meu segundo filho. Ah, E daí também, daí já não é tão fácil, né, você sim. conciliar um filho, o trabalho no Ministério Público, mais o segundo filho, e escrever um Um doutorado, que é doutorado. algo bastante complexo. Então, aí foi realmente, eu demorei bastante tempo, era com idas e vindas, assim, demorei para escrever. Nesse meio tempo, eu fui promovida. Também sou de uma Interessante. geração em que a gente, hoje em dia também, é bastante Uhum. mais tempo, mas eu fui promovida para o segundo grau. Eu ingressei cedo, eu tinha 25, e eu fui para o segundo grau eu tinha 34 anos. Nossa, Como eu fui promovida para procuradora regional, eu tinha 9 anos de MPF, que também é algo hoje impossível. perfeito. Hoje os colegas que ingressam na instituição, eles demoram 9 anos, 10 anos para conseguir chegar numa capital, Nossa, né. É o outro cenário, é né? outro Outro cenário cenário. completamente diferente. Então eu também, então no segundo grau eu já estou atuando há 20 anos. Né? Então, os primeiros 9 anos eu atuei no primeiro grau, e no segundo grau estou já há 20 anos. Aí, quando eu estou no segundo grau, então daí eu já tenho 2 filhos, né, ambos adultos, né, aí eu fui aos poucos escrevendo, e demorou, e também porque na Espanha é um pouquinho burocrático. Eu lembro que eu depositei a minha, a minha tese no final de 2009, mas eu fui defender só em 2010. Sim. E aí, finalmente, eu consegui defender o meu doutorado, né, em cooperação jurídica internacional, em direitos fundamentais na cooperação jurídica internacional, que aí eu estava focando, né, nas garantias. O meu mestrado foi nas garantias
do processo, garantias fundamentais do processo penal, né? Sim. E eu até falei do processo penal acusatório. Eu segui com essas garantias, só que eu ampliei para direitos fundamentais, né? Porque Ah, eu também estava fazendo o meu doutorado em direito constitucional, então eu ampliei para direitos fundamentais que vão incidir na cooperação jurídica internacional. Então, essa foi o meu enfoque no doutorado, porque daí nisso eu já estava trabalhando também, e aí aquela a ideia não só estava trabalhando com os crimes internacionais, né, no dia a dia, e depois quando eu fui promovida eu comecei a atuar, não existia ainda estruturada uma Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional, mas em casos de tramitação de cooperação jurídica internacional. E daí, porque o Ministério Público, a PGR, tem uma divisão que é a Secretaria de Cooperação Jurídica nossa, Internacional. Fiz parte dela, eu no início era de um grupo de apoio, e daí a gente faz uma representação institucional, participando de reuniões internacionais. interessante. Por exemplo, eu era especializada num foro de acompanhamento para o mecanismo que vai vendo se os países eles estão seguindo a Convenção da ONU contra a Corrupção. Existe uma equipe, né, representando o governo brasileiro, e o Nossa, Ministério Público Federal, ele manda representante para esse grupo, e você vai acompanhando em reuniões que nossa, tem, no caso da UNCAC, que é a Convenção da ONU contra a Corrupção, ela tem 3 a 4 reuniões anuais, assim, em Viena, em que você vai discutindo. Então, primeiro, existe um mecanismo de avaliação de outros estados, você acaba avaliando os estados, algumas equipes. Eu sou uma expert da ONU para avaliação, uhum, você tem que fazer uma expertise lá, eles te caramba, outorgam essa expertise, e você vai participar das reuniões para ver alguns parâmetros, porque a convenção vai tendo outras informações, como é que a gente vai fazer neste caso, então vão tendo resoluções que vão sendo agregadas às convenções. Isso serve para a Convenção da ONU contra a Corrupção, mas tem todas as convenções no campo, não só da ONU, né? Todas as outras convenções, elas acabam tendo esse mecanismo. Eu fui a partir de 2013, então eu já começo a participar dessas reuniões. Outra oportunidade também que eu tive na área internacional, eu coordenei um programa que o Ministério Público tem, o Ministério Público Federal tem, com países africanos de língua portuguesa, de nossa, capacitação interessante. de magistrados e membros do Ministério Público. E nessa capacitação a gente faz um curso de especialização mesmo Sim, dos magistrados e membros do Ministério Público, e ao final eles fazem uma produção de obra acadêmica, sim, né, que é como se fosse um TCC, né, interessante. após essa capacitação, e é publicado, Nossa, então é interessante. muito interessante. Então, eu coordenei, então, por conta disso, eu estive presente em São Tomé e Príncipe e Moçambique, que foram Nossa, os dois países com que eu tive mais contato. Eu fui 3 vezes para São Tomé, e para Maputo também fui 3 vezes, nossa, a partir desse programa, dessa capacitação, que é uma experiência bastante rica também. Fora, né, todas as experiências na Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional, onde eu fiz parte desse grupo de apoio, e depois eu fui ser secretária adjunta de cooperação da PGR. sim, Então, todos os pedidos de cooperação jurídica internacional do Ministério Público Federal têm que passar pela Secretaria de Cooperação Jurídica Internacional. Então, também é uma oportunidade para quem gosta da área internacional, sim, você acaba vendo um outro aspecto. Então, quer dizer, eu já conhecia a área penal do sim, Ministério Público Federal, depois eu trabalhei também no primeiro grau, eu também trabalhei na área de defesa dos interesses difusos e coletivos. Nós temos nossa, são áreas especializadas. Eu trabalhei na defesa do meio ambiente e direito indígena aqui da capital de São Paulo. Foi pouco tempo, mas eu fiquei um ano, e depois um ano na área de improbidade administrativa, defesa do patrimônio público, né? Isso quando eu estava no primeiro grau. No segundo grau aqui, daí eu já fui por todas as áreas, né? Porque já tem 20 anos, sim, né? Então eu já trabalhei na área criminal, e daí tem competência originária. Já trabalhei no núcleo de combate à corrupção, que é um núcleo que existia, que era específico só para casos de corrupção, nossa, aqui no segundo grau. Fui do primeiro grupo, né? Quer dizer, quando a gente fundou esse núcleo.
Depois, já fui dentro da área de tutela coletiva, que é uma das grandes divisões, né? Só que aqui em segundo grau. Trabalhei na área de consumidor, na área do meio ambiente também, de novo, eu voltei aqui, só que no segundo grau. A atual área que eu estou na área de defesa da cidadania, aqui em segundo grau. Enfim, a gente acaba conhecendo uma outra. E aí, juristas? Tô aqui interrompendo o vídeo porque eu estava aqui editando agora o vídeo e eu percebi que uma parte do arquivo se perdeu, ele corrompeu. Então eu entrei em contato com a professora, notifiquei ela que essa última parte da entrevista, na verdade teve esse problema com essa última parte da entrevista, e aí vem mais novidade por aí, então não perca. Quero agradecer também a professora Denise pela compreensão, então não perca, às vezes esses imprevistos acontecem, mas saiba que vem muita coisa boa por aí, tá bom? Tamo junto, gente, obrigado!